Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, vamos lá para mais uma aula de matemática e a partir de agora eu falei para vocês que nós iríamos mudar um pouquinho e que nós iríamos começar a trabalhar com geometria novamente. Então agora nós vamos trabalhar com as retas, isso mesmo. Na primeira lição, nós vamos ver a diferença entre reta, semirreta e segmento de reta. Então vamos lá? Então vamos à primeira. Reta. Reta todo mundo conhece, né? Eu falo, faz aí uma reta. Ah, eu sei, olha lá, reta. Eu pego a reta, traço, fica retinho, não tem curva, não tem nada, é uma reta. Então, mas qual é a definição? Perfeito. Mas qual é a definição? A reta, eu já falei para vocês na outra aula de geometria, nada mais é do que, olha lá, vamos colocar aqui o responsável pela formação da reta. Quem é ele? Vou fazer aqui maior, mais forte. É o ponto. Exatamente, vou chamar isso aqui de ponto E. O ponto, ele é responsável por formar uma reta, porque eu preciso ter no mínimo dois pontos para que uma reta seja formada. Deixa eu colocar aqui mais certinho. Dois pontos para que uma reta seja formada, no mínimo. Então, olha lá, vou pegar o meu instrumento, que é a régua, vou pôr bem em cima desses pontos e vou aqui, ó, traçar essa linha. Pronto, eu fiz uma reta. Então, olha lá, coloco essa flechinha para indicar uma característica principal da reta. Qual é? Ela é infinita e ilimitada. Eu posso continuar prolongando esta reta para a direita, continuar prolongando esta reta aqui para a esquerda. Reta não tem essa questão de delimitação, gente. A reta, ela é infinita e ilimitada. Ponto. Então, o que eu já aprendi então? Eu já aprendi que a reta ela é formada por infinitos pontos. Então, se eu começar a colocar aqui, ó, vários pontinhos bem próximos uns dos outros, ó, são vários pontinhos bem pertinho um do outro. O que já te dá dando a impressão? Olha lá, da reta. Então, como que eu formo a reta? Então, pronto. Se alguém me perguntar, eu vou falar, ó, reta é formada por infinitos pontos. Pronto. E aí, como que eu posso, né, representar esta reta aqui? Eu posso representar assim. Aqui eu tenho uma reta que passa pelos pontos E e F. Então, eu ponho as letras referentes ao ponto, que são representadas com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Ponho esse risquinho aqui em cima da reta, ponho uma reta e ponho, ó, a flechinha para os dois lados. Por que essa flechinha, Pro? Para justamente representar que ela é infinita. Tudo bem? Uma outra coisa importante que apareceu ali na sua apostila, né? Quando eu quiser nomear a reta, eu sempre vou nomear usando, aqui, ó, vou marcar aqui de novo 2 pontinhos, vou passar a reta e eu quero flechinha para indicar que ela é infinita e ilimitada e eu vou representá-la, vou nomeá-la de que maneira? Usando uma letra minúscula do nosso alfabeto. Sempre com uma letra minúscula. Qualquer uma, Pro? Qualquer uma, você pode escolher, tá bom? Eu vou escolher aqui a letra T. Sendo uma letra minúscula do alfabeto. Pronto, está correto.
tá bom? Então, é isso, gente. Então, parte, então todo mundo já fixou aqui que reta é formada por infinitos pontos. Eu já consigo fazer uma reta, tá bom? Que ela é infinita, ó lá, né? E que eu represento sempre com esse risquinho em cima e as flechinhas para os dois lados, justamente para dizer que ela é infinita. E se eu quiser nomear essa reta, eu sempre vou usar uma letra minúscula do meu alfabeto. Ficou claro? Tudo bem? Falamos tudo da reta? Acho que sim, né? Tudo bem. Agora, reta já vimos o que é. Vamos para a próxima? Agora vamos lá, gente. Próximo. Vou apagando, tá, turma? Vocês sabem que a luzinha da Pro é pequenininha, eu tenho que ir. Vai marcando aí. Próxima que a gente tem que relembrar. Uma semi-reta. Característica principal dela, Pro Regina. Então, vamos lá. A semi-reta é uma parte da reta e ela tem a seguinte característica. Ela tem começo, mas não tem fim. Ela não tem fim. Então, vamos escrever isso? Acho que é legal colocar, né? É uma parte da reta. Característica principal, né, gente? Para todo mundo ficar atento, ó. E que tem início e não tem fim. Vamos ao exemplo. Então, eu vou lá. Lembra do pontinho, né, gente? Pelo menos 2 aqui, né? Então, vou lá. Cadê minha régua? Vou lá ligar. Deixa eu fazer esse pontinho aqui mais certinho. Então, O, A. Então, eu vou lá. Ó, o que vai fazer? Opa, tem que ficar certinho, hein, Pro? Pode ficar com essas... Tem que ficar retinho, ó. Tem que segurar bem firme a régua, viu, gente? Vocês viram que a minha deu uma deslizadinha ali. Segurar firme a régua na hora de ligar os dois pontos. Sempre segurando bem firme, posicionando bem firme a sua régua. Então, olha lá. O que aconteceu aqui? Ela teve um início, que teve a sua origem. Passou pelo ponto A e foi embora. Não tem fim. Então, como é que eu vou representar isso? Olha lá, ó. O, A, começou, origem, o ponto que ela passou. E eu coloco em cima a reta, o risquinho, com uma flechinha apontando para o lado que ela vai. Então, olha lá, ó. O, A. Então, origem no ponto O. Então, olha lá, iniciou a reta no ponto O e passou pelo ponto A. Teve um começo, mas não tem fim. Tá certo? Pro, mais um exemplo. Então, vamos lá. Então, pode ter aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, ela teve o ponto P de origem. E ela pode passar aqui pelo ponto A e pelo ponto S. Olha lá. O que aconteceu aqui, Pro? Bom, eu quero falar o seguinte, que a partir do ponto P é o ponto de origem e ela pode seguir para passar pelo ponto A e do P eu posso passar pelo ponto S. Então, olha lá. Então, eu represento, ó, PA, PS,
ponto de origem em direção ao ponto S, ponto de origem passando pelo ponto A. E sempre colocando o risquinho em cima e a flechinha para mostrar que é infinita. Então, ela tem um começo, mas não tem um fim. Beleza? Isso é semi-reta. Tem um ponto de origem, vai embora e não tem fim. Isso é semi-reta. Ficou claro aí para vocês? Perfeito? Mais um aí que a gente tem que recordar. Vamos ver outro importante aí na sua apostila? Tudo bem aqui, gente? Fácil, né? Então, vamos pro próximo. Agora, eu preciso ter bem claro aí o que seja último. Segmento de reta. Segmento de reta. Ah, é o último agora, gente. Fica prestando atenção aí na característica dela. Semi-reta tem um ponto, é uma parte da reta, né? Ela tem origem num ponto e infinita no outro. Já o segmento de reta, não. Ela vai ter começo e tem fim. Ela também é uma parte da reta, mas ela tem começo e fim. Então, vamos anotar isso daí que é importante? Vamos lá? Então, vamos escrever isso daí, ó. É uma parte da reta. É uma parte da reta. Olha lá. Que tem começo e fim, né? Então, vamos lá. Então, eu vou pôr até mais aqui, ó. Vou pôr igual, tá lá o conceito, ó. Compreendida entre dois pontos e tem começo e fim. Pegou? Então, vamos ao exemplo. Eu aprendo melhor quando coloco um exemplo. Então, vamos lá fazer o exemplo. Então, eu tenho lá... Então, vamos lá, compreendido entre dois pontos. O ponto C e o ponto D. Vamos lá, eu dei o nome de C e D agora. Então, vamos lá ligar os pontos C e D. Então, peraí, vou pôr aqui mais organizadinho para ficar retinho. Segura firme a régua. Liguei os dois pontos, pronto. Começou no C e terminou no D. Esse pedacinho aqui, ó, tá compreendido entre dois pontos. Eu vou chamar de segmento de reta. Como é que eu represento, pro? C, D e o tracinho. Não tem flechinha. Por que não vai representar com flechinha? Porque ela não é infinita, ela é finita. Ela tem começo e tem fim. Tá certo? Ai, Pro, mostra outro exemplo aí. Ah, tá bom. Olha lá, vamos fazer outro exemplo. Fazer deitadinho, é melhor, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, vou fazer dois pontos. Aqui eu tenho a reta. Segurar firme aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma reta A. E aí, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Né? Ou como eu coloquei A aqui, ó. Vai, deixa eu mudar aqui, então. Vamos colocar o ponto L e o ponto N. Pronto. O que acontece? Esse trechinho aqui, ó. Deixa eu pegar a minha caneta. Esse pedacinho aqui, ó. Vendo? Ó, é uma parte da reta
compreendida entre dois pontos que tem começo e fim. Então, olha lá. L, N, tracinho. E isso aqui eu vou chamar de segmento de reta. Tá certo, gente? Ó, outra coisa que vocês lidam bastante, que eu coloquei aqui como exemplo, para lembrar vocês, é, por exemplo, ó, vamos fazer aqui quadrado, né? Ó, o quadrado, vou aumentar um pouquinho aqui, ó, usar a régua, né? Deixa certinho. Gente, sempre usando a régua, tá? Geometria não dá para usar, não pode fazer nada sem a régua. Mas aqui, ó, esse quadrado, vocês estão vendo que ele tem as suas vértices aqui? Então, vamos colocar aqui, ó, A, B, C e D. Olha lá, gente. Como que eu posso falar? Eu posso dizer que este quadrado, ele é formado por segmento de reta? Sim, eu posso. Então, ó, como que vai ficar aqui, ó? Segmento de reta, eu tenho segmento de reta AB, eu tenho segmento de reta AD, eu tenho segmento de reta DC e eu tenho segmento de reta BC. Olha lá. Tá vendo? Então, ó, ele é formado por segmentos de reta, né? Olha lá, tem começo e tem fim. Tá bom? Bom, galera, é isso. Eu queria hoje deixar claro para vocês nesse vídeo a diferença entre reta, semirreta e segmento de reta. Com essa explicação, vocês vão fazer os exercícios que estão lá na página 89 da sua apostila, até nos exercícios propostos da página 93. Não, 94, até a 94, tá bom? Até aqui na 94, ó. Vocês vão tentar fazer. Lembrando que no primeiro exercício é muito simples, vocês vão fazer uma obra de arte. Hoje é dia de arte, né? Inclusive, vou fazer uma obra de arte. Então, ó, inspirados nesse quadro aqui, ó, vocês vão pegar e vão fazer usando lápis de cor, bem bonito aí, né? Trace-o sempre usando régua, né? Ele quer que você faça um quadro usando segmentos de reta. Segmento de reta, ó, vários, começo e fim, horizontal, vertical, como você quiser, tá bom? Faz um quadro bem bonito aí, bem colorido, mas usa régua, hein? Depois, no exercício 2, faça uso de uma régua sempre e trace nos pontos. Então, ele quer que você faça no A, aliás, no A não, no primeira bolinha ali, uma reta AB. Lembra, a reta tem que ter a flechinha para os dois lados. É só ligar os dois pontos, gente. Só ligar. Depois, a semirreta EF. Se a semirreta é EF, qual é o ponto de origem? E vai para o F. Então, tem flechinha só para um lado. E o segmento de reta CD. Então, o C e o D não pode passar do pontinho. Ó, já tá até aqui mostrando, ó, CD. Ó como é que vai ficar. Assim. Desse jeito aqui, ó. Certinho. Sem passar, sem flechinha, sem nada. O 3, ó lá, as retas em um plano podem ser posicionadas como paralelas concorrentes e perpendiculares.
Lembra que a reta perpendicular tem que formar o ângulo de 90 graus. Lembra disso? E concorrente, as retas se encontram num ponto comum. A perpendicular também se encontra num ponto comum, mas tem que fazer o ângulo reto. Fazendo uso de uma régua, trace as retas AB, BC, CD e DA. Ó. Ó, vai ficar bem parecido com esse meu exemplo aqui, ó. Olha lá, hein? Mas aí eu quero que vocês coloquem, ele quer retas, então vai ter que subir, passar um pouquinho mais, né? E vai ter que fazer as flechinhas, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, AB, né? Ó, você vai traçar aqui o AB, traça um pouquinho mais e põe as flechinhas, tá bom? Põe as flechinhas aqui, certo? Ele quer, nesse exercício, ele quer que vocês façam retas, né? Então precisa, tá bom? E aí, presta atenção para responder as questões embaixo, tá certo? Ó, a figura com vértices A, B, C e D é um retângulo. O meu aqui é um quadrado. Você vai formar aí um retângulo. Sabendo disso, escreva um par de retas paralelas. Gente, o que é paralela? Aquela reta que fica lado a lado, que se eu prolongar, elas não se cruzam. É reta paralela. Paralela. Lembrei, Pro. Paralela, eu lembro. Paralela. Agora, depois ele quer perpendicular. Perpendicular tem que formar o ângulo de 90 graus. Senão não é perpendicular. Aqui as vértices, olha lá. Tem que formar o ângulo de 90 graus. E há pares de retas concorrentes. Concorrentes precisa se cruzar num ponto comum. Lembra disso, gente? Ó, tem que se cruzar num ponto comum. Concorrentes paralelas. Atenção, hein? E depois, vocês vão continuar trabalhando aí no exercício na página 91. Então, tá pedindo para vocês acharem aí os segmentos de reta formadas pelas figuras. Que nem eu fiz aqui, ó, no quadrado. Ele quer que vocês façam isso aqui, ó. Que a Pro fez aqui, no exemplo do quadrado, tá? E o 5, fazendo uso de uma régua, trace o que se pede em cada item. Então, aí, presta atenção que ele vai pedir os segmentos de reta, só que ele vai dar medida. Lembrando que no uso da régua, eu sempre tenho que achar o zero. Põe o pontinho bem inicial no zero até aqui, né? Na verdade, o meu é que eu tô usando a régua da minha filha. Ó, no zero e até chegar na medida que tá sendo pedida aí. Segurem bem firme essas réguas, hein? Tá bom? Para não ficar torto. E na página 92 também, gente, tem uma figura lá, o esquema mostra a vista superior de uma quadra de vôlei. Vocês vão observar a quadra de vôlei e aí escrever, ó, quais são os dois segmentos de reta. Aí é o primeiro A, ele quer perpendicular. No B, ele quer segmentos paralelos. Procura aí na quadra de vôlei. Será que tem? Segmentos que têm o mesmo comprimento, a mesma medida, né? E aí vocês vão respondendo as questões conforme está sendo solicitado, tá bom? Presta bastante atenção. Com essas informações que a Pro deu a diferença de reta,
segmento de reta, semi-reta, vocês conseguem fazer os exercícios, tá bom? Lembra, geometria, lápis apontado, firme no segurando essa régua, não deixa a régua ficar dançando aí na folha. E na nossa aula ao vivo, a ProRegina vai verificar tudo e nós vamos conferir, tá bom? Bons estudos e até o nosso encontro daqui a pouco. Tchau, tchau, gente. Vamos treinar, tá bom? Tchau, tchau.